Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, público presente, público dos ouvintes da Rádio FM Ternura de Bitinga, que estão nos ouvindo nessas horas. Muito obrigado pela paciência de estar nos ouvindo, acompanhando o nosso trabalho. Isso é muito importante. Eu quero usar essa tribuna livre para fazer uma exclamação e, ao mesmo tempo, uma reclamação e umas coisas que eu não consigo ficar sem falar. Em primeiro lugar, gente, eu queria agradecer o presente que eu ganhei este ano. Foi o presente melhor do mundo da minha vida. Foi o presente que eu ganhei esse ano de ser o primeiro vereador avaliado em nossa cidade. Então eu estou ganhando uma medalha do Imperador Dom Pedro II. E essa medalha vai ser dedicada a esse povo de Bitinga que me colocou aqui nessa casa. E eu me sinto honrado, né, de receber essa medalha. Essa medalha eu vou buscar dia 18 de dezembro em São Paulo, a medalha do Imperador Dom Pedro II. Muito obrigado. E eu fico muito feliz porque quando eu cheguei nessa casa, eu cheguei meio acanhado, achando que eu não ia resolver aquilo que eu sempre gostaria de resolver, que é atender essa população ibitinguense que tanto me procura, e eu procuro fazer o máximo para ajudar esse povo que tanto precisa, porque eu sei quando a pessoa chega, um vereador, ela quer ser atendida, né? Então, graças a Deus, todos os pedidos, as pessoas vêm me procurar e eu procuro ajudar ao máximo. E aí está a resposta. Graças a meu bom Deus, eu agradeço esse povo de Bitinga ter ganhado esse prêmio tão importante para a minha vida, que é esse prêmio de Imperador Dom Pedro II. É uma medalha, que essa medalha vai ser destinada a esse povo de Bitinga. Que eu agradeço de coração, que Deus ilumine todos aqueles que gostam do meu trabalho, que gostam do meu jeito. Peço desculpa a muitas pessoas que não gostam da minha voz, que não gostam do meu tom, que é meu jeito, né? Então, por eu ser baiano, então eu procuro cativar essas pessoas de modo diferente. De repente, muitas pessoas não gostam, né? Mas nem Jesus foi bom para todo mundo. Para mim, ele é maravilhoso. Então, quem mataram, né, presidente? Então, muitas pessoas não gostam de mim, né? Então, eu amo o meu Jesus. Então, está aqui a resposta. Esse prêmio, que foi um presente do Papai Noel, né? Que eu não preciso mais nada, só preciso com saúde para poder tocar a minha vida. E eu agradeço a todos. Pois não. Eu sempre disse que o senhor é um ótimo parlamentar, a sua intenção são boas. Simplesmente não é que o baiano, o senhor quis discriminar o baiano. O baiano é inteligente. O Rui Barbosa era baiano. Então não é como o senhor está dizendo. O Rui Barbosa foi um baiano. Quer dizer, ele foi um mito da inteligência. Quer dizer, o senhor está dizendo as coisas, o senhor é um vereador e imperador no ano de 2010. Obrigado, parabéns. Eu sempre falei que o senhor, o seu intuito, os seus pedidos é muito bom. Cada um tem um jeito de pronunciar. Não é que o senhor é baiano, não, o senhor é um excelente parlamentar. Só existe falhas. Todo mundo falha, como Jesus Cristo foi morto. Eu não vi, mas fala que foi morto e crucificado. Um homem tão bom desse. O senhor também. Todo mundo é alvo de pedrada. O senhor está de parabéns, sempre diz que as suas mensagens são boas. Cada um tem um tom de falar. Severino Cavalcante foi um presidente da Assembleia Federal, né? Câmara Federal. Era um grande presidente. O seu linguajar não encaixou. Eu fico muito feliz. Mas nem por isso de ser parabenizado pelo nome. Ele era pernambucano. Eu sou baiano. Muita honra. E quero a Deus fazer o máximo. O senhor chegou no pé do vereador. Todo ano ter essa medalha, ajudando esse povo que precisa, porque nós, vereador, faz um papel aqui nessa casa de poder passar muitas coisas para a população, né?
E a população, quando vem a nós temos que dar um bom retorno para eles. Outra coisa aqui, senhor presidente, Só ele ganhou, só. que eu não consigo entender, que eu acho que se fosse um pobre, se fosse eu, que sou empresário também, e o senhor também, eu acho que sou empresário, eu nunca vi na minha vida uma pessoa ser mandada embora de uma firma e ele não ter os acertos dele. Senhor presidente, essa coisa aqui está me deixando vai acabar o ano, tomara a Deus que todos nós aqui em Itinga cabe em paz, né? Esse é o meu desejo para todos os imitinguenses. Mas essa coisa aqui, senhor presidente, não tá me deixando eu dormir, não. Porque eu acho que se existe lei, a lei tem que ser cumprida. Porque onde já se viu 5 funcionários ser mandados embora de um hospital e até hoje esses funcionários não ser ressarcidos com nada. Ô gente, isso aí não existe. Eu acho que se existe lei, essa lei tem que ser feita. Porque se é um coitado que tem firma, que recolhe seus impostos, que paga seus impostos de dia, se ele tem um funcionário, eu acho que ele já tinha sido até tomado até a casa dele. Eu acho que já. Porque a corda só arrebenta para o lado mais fraco. Agora esses coitados, que eu falo coitado, até me desculpe, esses funcionários, que eles não são coitados, não, Satanás, eles não são coitados, eles são trabalhadores. Mas é só que é o seguinte, os funcionários que dedicaram, que ajudaram bastante gente naquele hospital, gente que chegou morrendo, não foi salva ali por eles, ajudando de outros modos, de forma de outro. Enfim, eu acho que essas pessoas têm que ter um pouco de respeito, essas autoridades que administram esse hospital, porque essas pessoas, senhor presidente, precisam do seu salário. Eles trabalharam lá, não foi favor, não foi obrigado eles trabalhar e depois ser mandado embora. Tudo bem, ninguém é obrigado a segurar ninguém, eu deixo isso aqui, firma nenhuma é obrigada a segurar ninguém. Só que é o seguinte, você trabalhou, você foi mandado, o patrão tem que pagar o seu direito, porque isso existe na lei constitucional. Existe isso aí, é lei. Agora não é lei, é um coitado ficar 13 anos trabalhando num hospital e ele sair com a mão banando. Não foi mandado por justa causa, não sabe por que foi mandado embora, aí fica essa resposta no ar. O Jornal de Araraquara me liga ontem. Nobre colega, manda o jornal para lá para mim. Eu não vou falar para o senhor a justificativa porque foram mandar embora, que não cabe falar no ar, porque fica desagradável, pode machucar alguém e as coisas não vão ser consertadas. Eu não vou dar a resposta que o senhor merecia receber. Eu gostaria de essa resposta. Eu não vou dar a resposta. Pelo menos eu paro de falar nessa tribuna a respeito desses coitados que estão precisando. Não é coitado, não. Coitado são coitados. Para mim são porque eles trabalharam 13 anos, outro trabalhou 7, trabalhou 2 anos e não recebeu. Se o senhor quer saber da verdade, amanhã o senhor encaminha até a delegacia, pergunta para o delegado se ele pode te mostrar o inquérito que foi aberto sobre essas pessoas. Não todas elas, certo? Então, aí que eu quero que o senhor chegue lá. Se for todas elas, que apure que traga nessa casa, para essa casa ser cobrada. Não é assim também. O senhor não se equivoca, não. O senhor até agora foi bem, o senhor mereceu a medalha, como imperador. Não destrua as conversas, o senhor pode cair em situação ridícula. Eu não estou para defender, não temos um advogado de sentido, não. Eu estou falando para o senhor porque a gente está meio a par, então eu não quero trazer problema para as pessoas, que o senhor começa a argumentar problema, traz problema. Então, eu acho que eu não vou argumentar, mas essas pessoas vão receber agora, umas pessoas que não entrou na justiça, na casa, recebe agora o fim de janeiro, tá? Para receber agora o fim de 31. Não, agora é 31 que vão homologar. E as pessoas que entrou na justiça, o advogado não quis aceitar a ser de conta da época certa. Já o advogado, o Demar Pelúcio, o Darcio Marcelino, não quis aceitar acordo, quer o acordo na justiça, porque a justiça vai marcar audiência, agora está para marcar, marcou para janeiro, não sei o dia, não perguntei também. E outras pessoas, 2, 3 pessoas ali, gostaria que o senhor falasse. Não vou falar, não, porque sigilo, não vou falar, porque é sigilo, não vou. O senhor tem que ter conhecimento na delegacia de polícia e ver os inquéritos, que quanto mais se argumenta, mais pega fogo. E tanto para esse e tanto para frente. Então as coisas não estão como o senhor está falando, que as pessoas vão ser machucadas e pode até ser condenadas. 1, 2 salva. E eu vou falar para o senhor,
O professor tem essa ideia, vou contar para o professor que vai lá e vem cá. Não é nada de churrasco, não. O churrasco foi para caminhar as coisas. O negócio foi em churrasco, era tudo papagaiado. Não tinha nada de churrasco mesmo. Mandaram embora por outra questão. O senhor não tem conhecimento. Não tem. Gostaria de ter. Mas é melhor, senhor, procurar saber amanhã, nada na delegacia. Esse povo procura dia e noite. Não, o senhor vai na delegacia, vai na Santa Casa. Como representante, eu tenho que ter uma resposta. Como amigo seu, como político, como você. Não, o senhor vai na delegacia, o senhor vai no fórum, o senhor vai lá no Santa Casa, pergunta como é que está. Você entendeu? Eu não quero comentar, porque vai machucar as pessoas que estão ao meu lado. Então eu prefiro deixar a justiça se movimentar. E a justiça se movimentando vai ficar pior do que você está pensando, tanto para eles como para agora. Então a coisa não é como o senhor está falando, não. Tu saiu para cá, eu sempre falei, para essa brincadeira, estão para casa, não traz para dentro de casa. Eu fui a fundo. Fundo eu vi que não é como pensar, eu falei. Que o vereador vai até o limite da sua dor. O vereador não é o poder. Ele vai até onde chega os seus direitos. Dali começa o outro. Eu fui até onde chegava o meu eu voltei para trás. Eu não tenho o poder de chegar lá na frente, não. É o que eu sempre falei, se tem culpado nisso, ainda o interventor é o judicial. Não é o prefeito, não é quem está lá, é o judicial. O judicial tomou as providências, está encaminhando dentro das formas regimentais, então o vereador se cala. Começa a falar com ele, depois cai em contradição, pode sofrer uma pena que o seu mandato pode ir de qualquer jeito. Então, senhor, tem um pouquinho, fala para o seu advogado, que é a doutora, tomar um pouquinho mais de cautela ao te informar as suas passagens, não é porque eu sou imperador que Dom Pedro levantou a espada, vai quebrar a espada dele. Então, o senhor tem que o império vai ter certo limite. Dali começa. Dom João passou pelo império. Ele que foi independente, não sei se foi Dom João ou foi Dom Pedro. Então, eu quero falar uma coisa para o senhor. Dá um pouquinho mais de cautela. Vai que alguém. Estou aqui para defender esse povo. Não, defender sim. Até eu provar o contrário, eu vou bater nessa tecla. Estou dizendo para o senhor amanhã na delegacia. Porque esse povo, eu vou amanhã na delegacia. Mas depois o senhor vem defender, tenho certeza que o senhor não tem coragem de defender. Eu tenho. Eu não tenho, porque eu não sou advogado, nem para defender minhas causas. Se for da minha alçada, se for não é da alçada do vereador mais. Eu com certeza vou brigar nessa tribuna aqui. Então o senhor está brigando por causa. Vou porque eu sei os meus direitos e eu sei o que eu faço nessa casa. Não faço. Só que é o seguinte, o que eu quero explicação, que até agora, é nessa casa, que não chegou até tanto, é esses funcionários que tantos me ligam, que vêm nessa casa, me cobrar, pedindo justiça. Porque onde já se viu a justiça apareceu. Então que vem essa justiça. Vai na delegacia amanhã. Vai na delegacia amanhã. Eu vou na delegacia. Eu quero saber dos inquéritos que eu tenho contra fulano, essa placa. Vou sim, eu vou porque eu sou presidente. Eu sou. O senhor vai em segunda-feira, terça-feira? Eu sou representante desse povo. Eu estive na delegacia, peguei o processo do fulano, assim. Mas eu vou sim. Ele que eu vou tomar conhecimento. A vida particular. E quero até parabenizar o senhor se tiver esse problema. Vamos esquecer isso aí. Como o senhor sabe de todos esses fatos, eu acho que o senhor devia, desde o dia que eles vieram esse povo aqui, não, já ter passado. Fiquei sabendo ontem. Então, agora, eu acho que é o seguinte, se esse povo tem tudo isso aí, tivesse mandado embora, que sei lá, que fizesse alguma coisa. Agora esse povo está aí, ó. É a imprensa ligando para mim, é eles ligando para mim. Então é o seguinte, eu preciso de uma resposta. Eu preciso de uma resposta para passar para esse povo. Eu como representante desse povo, então eu preciso de uma resposta. E eu vou sim. Já que o senhor está falando que está na delegacia, eu vou amanhã, o senhor vai sim comigo, eu vou com o senhor amanhã, vou pegar esse protocolo. Se for da minha alçada, você pode ter certeza que eu vou ajudar esse povo até o fim. Agora, se não for, eu vou passar isso para eles e falar o caminho que eles têm que ser tomados, porque eu tenho que fazer o que essa população precisa, é cobrar, e eu vou cobrar, porque eu nunca se vi na minha vida um funcionário trabalhar e não ter os direitos dele. Alguma coisa tem, então eu quero saber por que essas pessoas não recebem, porque essa casa não pode ficar imune 1 ano, 2 anos, sem saber porque o funcionário trabalhou lá e não recebeu. Alguma coisa tem, né? Alguma coisa tem. Então eu quero saber o que é o motivo desses funcionários que tanto deram seu suor e ficaram nessa casa e foram dispensados e saíram sem nada. Então eu quero sim uma resposta e eu vou sim além, senhor presidente. Você pode ter certeza que o senhor já me deu o caminho certo para mim. E eu vou sim, e eu gostaria que esse povo estivesse nos ouvindo e viesse aqui nessa casa para ir junto com eles amanhã, para eles saberem que motivo que eles têm
que eles foram mandados embora. Entendeu? Mas pode deixar, seu presidente, que eu vou sim amanhã.